Ilustríssimo senhor Bernardo Jerônimo de Campos, presidente da Academia Ituana de Letras, excelentíssimo senhor Josimar Ribeiro, vice-prefeito da Estância Turística de Itu, reverendíssimo senhor Frei Adailson Quintino dos Santos, reitor da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui representando a pessoa, Sua Excelência Reverendíssima Dom Vicente Costa, bispo diocesano de Jundiaí, autoridades presentes e já nominadas, prezados acadêmicos, membros do clero, colegas jornalistas, colegas professores, parentes, amigos e amigas, senhoras e senhores. Há muito não sentia uma alegria como esta, na presença de tantas e queridas pessoas. Posso partilhar este momento especial do meu elogio ao patrono, que para mim é como se fosse uma espécie de formatura, o ato que oficializa a minha posse na cadeira número 27 da Academia Ituana de Letras. Invejo saudavelmente os que tiveram a graça de conhecer pessoalmente o meu patrono, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Quando ele faleceu, em 11 de março de 1982, com os seus 72 anos de idade, eu estava ainda no início da minha infância. Não farei aqui uma simples leitura da biografia de Dom Gabriel, porque isso me parece um tanto frio e protocolar. Mesmo não tendo convivido pessoalmente com Dom Gabriel, prefiro falar o que a sua figura representa para a minha vida, o que representa para os ituanos e o que representa para a Igreja Católica. Ainda adolescente, lembro-me de quando vi pela primeira vez uma foto do nosso primeiro bispo diocesano. Que homem franzino, uma magreza que adiantava a sua fragilidade física. Minha admiração só aumentou à medida em que fui conhecendo sua história e sua obra. Quando sou fraco é que sou forte, diria ele, parafraseando o apóstolo Paulo. O jovem Gabriel Paulino sempre se destacou pela fé que trazia no coração e por sua piedade. Quando deu asas à vocação sacerdotal, ingressando no seminário, não foi uma surpresa para os que o conheciam. Abrigou-se sob o manto da Virgem do Carmo para se tornar um baluarte do nosso clero, um verdadeiro santo, ituano e santo, gente desta terra que habitamos. Ordenado em Roma, em 1933, ficou na Itália estudando e exercendo funções na Ordem Carmelitana até 1946, quando foi nomeado bispo auxiliar de Jaboticabal. Nesses anos europeus é que adquiriu a terrível tuberculose, o que lhe fez viver os anos seguintes com apenas um dos pulmões. O corpo frágil e a alma cada vez mais forte. A partir disso, Dom Gabriel jamais respirou normalmente, como qualquer um de nós. E desde então, ele dedicou mais ainda todo o seu fôlego, todo o seu intelecto, toda a sua alma e coração ao reino de Deus, levando Cristo para quem não o possuía e tornando consciente de Cristo aqueles que já o tinham. Outras cidades tiveram a chance de respirar o mesmo ar santo de Dom Gabriel Paulino: Curitiba, Taubaté, São José dos Campos, São Paulo e Jundiaí. Foi um ituano o primeiro bispo da diocese, criada em 1967. Uma pessoa nunca morre se deixa exemplos dignos de lembrança e admiração. Por isso, Dom Gabriel partiu, mas não morreu. Continua vivo na memória de muitas pessoas. E foi através dessas memórias, de um relato aqui e outro ali, que pude conhecer aos poucos e admirar aos muitos este meu patrono. Foi homem culto, mas com a inteligência dos simples. Foi homem de razão, mas com a sabedoria dos místicos. Foi homem de fé, de esperança e de caridade, mas sem deixar de proclamar as suas profecias para a sociedade, cada vez mais atribulada pelas modernidades. Foi homem de letras e homem das artes. Escreveu poemas, diversos livros e orações. Pintou quadros, fez esboços, fez da sua vida e vocação uma verdadeira obra-prima daquelas que o Criador certamente deve ter se orgulhado em criar. Ouvi muitas histórias sobre Dom Gabriel. Em todas,
os interlocutores concluíam dizendo: era um santo em vida. Viveu radicalmente a pobreza, a obediência e a caridade. Radical como o próprio Cristo, que entregou a vida no madeiro. Li e reli muitas coisas sobre Dom Gabriel Paulino. Duas de suas máximas ficaram impressas no meu coração por pura identificação pessoal. A primeira: odiar uma coisa é muito grave, porque é destruí-la. O ódio atinge as aparências e a essência. Quando odeio, quero que a coisa não exista, não seja, isto é, destruo a sua realidade. É o ato mais desumano que há. O amor é o ato que mais realiza o homem. Faz sua a realidade da coisa que ama, traz para si a realidade da coisa amada. O amor constrói. Amar é querer a realização do outro. Amar é aderir à realidade do outro. E a outra: voto de pobreza é para libertar a alma, para que ela possa se unir mais a Deus. Se somos pobres, em Cristo somos ricos, porque a pobreza sem Cristo é miséria, e em Cristo é libertação. É por Cristo, com Cristo e em Cristo que o indivíduo homem recupera a sua verdadeira identidade, a identidade de filho de Deus, perdida pelo pecado original. E pelo homem, com o homem e no homem, assim reconstituído, Cristo continua sendo a revelação do Deus amor. As palavras de Dom Gabriel contra qualquer tipo de ódio acabam servindo também como um hino ao amor. Lembrando que, para alguém da minha geração, é obrigatória a citação do "é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã", porque se você parar para pensar, na verdade, não há. E as palavras de Dom Gabriel a favor da pobreza não soam como alienação político-social. E isso porque vemos na pobreza a busca constante pela simplicidade e pela humildade, tendo como guia a Virgem do Carmelo, ela tão simples e humilde em toda a sua vida. Estamos aqui hoje com ternos, vestidos, sapatos, com cargos, títulos, mandatos, mas nossa essência está além da aparência e também da temporalidade. Aos olhos de Deus, somos apenas o que somos. Eis a nossa verdadeira identidade. Tive outra graça em minha vida, a de contar com uma pessoa que me ajudou a saber mais sobre Dom Gabriel Paulino, além de me dar um exemplo diário de como estar verdadeiramente a serviço de Deus e da humanidade para construir um mundo mais justo, fraterno e solidário. Falo do saudoso Dom Amaury Castanho, terceiro bispo diocesano de Jundiaí, que na Roma brasileira passou os últimos anos da sua vida. Tive a honra de ser o seu aprendiz, levado por ele a trabalhar no setor de comunicação da Diocese de Jundiaí, no ano de 2003. Dom Amaury foi um dos membros fundadores desta Academia Ituana de Letras e ocupou a cadeira número 27 até a sua morte, em 2006. Foi meu mestre, foi meu pai, meu irmão, e com ele aprendi a lidar com os bastidores da igreja, com as peculiaridades da fé, com as manhas da política e com o cotidiano da imprensa. Com ele aprendi a ter o zelo exagerado do discípulo fiel. Aprendi a ter esperança diante das adversidades, com o rosário numa das mãos e a Sagrada Escritura diante dos olhos. Com ele aprendi a autocrítica, exercício que praticávamos constantemente com base no amor fraterno e até com muito humor. Dom Amaury e eu estávamos unidos por muitas afinidades e também pela admiração a Dom Gabriel Paulino. Quantas conversas e confidências trocamos nas inúmeras viagens de Itu a Jundiaí e vice-versa, nesta rodovia que leva o nome de Dom Gabriel. Quantos terços em latim, quantas ladainhas de ora pro nobis. Batalhador por inúmeros dos nossos movimentos da igreja, Dom Amaury destacou-se nacionalmente por sua atuação junto aos jovens do movimento de Emaús. Acreditava muito na juventude, que era a primavera da igreja. Acreditou em mim, e foi ele mesmo quem afirmou no seu último livro, Diário de um Bispo Emérito, publicado pelo editor Ottoni em 2006. Dizia: todas as semanas trabalha comigo o jornalista Salatiel de Souza. Ficamos muito amigos. Ele é dedicado, competente, serviçal, qualificado e católico praticante.
Ele está preparado para me substituir em tudo que se refere aos meios de comunicação social. Diplomou-se pela Faculdade Prudente de Moraes, ama a igreja e escreve bem. Terá um futuro belo e eu terei parte nisso. Dom Amauri sempre foi muito generoso nas suas palavras. Mas eu tive como presenciar a sua generosidade também nos gestos e atitudes. Nunca deixei de honrar a sua memória. E agora sinto aumentar um peso nos meus ombros, que é estar capacitado para honrar os nomes de Dom Gabriel Paulino e de Dom Amauri Castanho. Para os que me conhecem desde sempre, pode parecer mais do que óbvia uma situação como esta. Jornalista católico, tomando posse na Acadil, um bispo como patrono e outro como antecessor na cadeira 27. Mas onde uns enxergam a obviedade, eu enxergo a providência divina. Deus nunca fez nada, absolutamente nada à toa na minha vida e não iria fazer agora. Saí lá de Porto Feliz, um pai operário, mãe dona de lar no qual jamais faltaram livros e enciclopédias. Pelos descaminhos da vida, sem dela entender ainda muito, me vi um tanto órfão em um mundo cada vez mais desumanizado e sem valores. Mas Deus colocou no meu caminho muitas pessoas, mais do que especiais em vários momentos. Foram tantas e preciosas as pessoas que compuseram capítulos fundamentais da minha vida, tantas que eu poderia compor uma lista telefônica. E se fico triste em não poder nominar todas neste momento, fico feliz, porque cada amizade verdadeira vale mais do que um tesouro. E nisso eu me sinto hoje a pessoa mais milionária de todo o planeta. Ete venho, eis que venho, graças a Deus e a tantas pessoas, amigas, que Ele colocou no meu caminho. Ete venho, eis que venho a celebrar 15 anos de atividades jornalísticas e literárias. Ete venho, aqui com saúde, no auge da minha vida, amado e amando. O coração já não é mais moleque, mas o entusiasmo é de menino. Ao ingressar nesta academia de letras, meu coração se aquece pela honra de compartilhar a amizade dos confrades e das confreiras, que tão bem me acolheram, tão logo passei a participar das nossas reuniões. Se faço parte da turma do Sangue Novo, estejam certos de que também tenho muito o que aprender com cada um de vocês. Tenho hoje dentro de mim a mesma expectativa de quando vi publicado o meu primeiro artigo, no centenário Jornal Católico A Federação, em agosto de 1996. E não posso deixar de mencionar, nesse momento solene, a gratidão pela pessoa do nosso presidente, Dr. Bernardo Campos. Dr. Bernardo, se eu estou aqui hoje, uma parte da culpa é sua. E explico aos presentes. Então, editor do Jornal Federação, foi ele quem me convidou a escrever o primeiro artigo na coluna Amém, criando assim o meu berço jornalístico literário. Caro presidente, no momento em que eu receber a insígnia desta academia, me sentirei academicamente batizado. Perto de vocês, acadêmicos, sinto-me tão franzino quanto aquela imagem de Dom Gabriel Paulino. Mas sinto-me também forte e capacitado para a luta diária, com espírito combativo e esperançoso, a fim de proclamar, oportuna e inoportunamente, os valores do reino em todos os ambientes. Venho para ficar. Como em tudo a que me proponho, irei dedicar tempos e ideias para fomentar a cultura, a educação, a religiosidade e a civilidade entre os meus. E os meus não são apenas aqueles que estão aqui no meu convívio. Os meus também são jovens sem oportunidade, sem acesso à cultura, sem perspectivas de uma vida civilizada. Os meus são aqueles que não estão aqui, porque ainda não sabem que aqui também é o lugar deles. E para começar bem começado, sob as bênçãos de Dom Gabriel e Dom Amauri, com a intercessão sempre certa da nossa padroeira Nossa Senhora da Candelária, eu confirmo o meu compromisso de atuar nesta academia nesse sentido, de levar a cultura e a educação ao povo da nossa cidade, pois somente assim poderemos transformar positivamente os nossos destinos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, por Ele amados. Obrigado, Senhor, por esse momento da minha vida. Deus abençoe todos vocês. Amém.